Vamos então. Questão de número 3. Determine o número de faces dos poliedros a seguir. Ele só quer o número de faces. Vamos lá, vocês que fizeram. Quantas faces tem a figura na letra A? Errado! Vocês não contaram que ele tem uma base também. A gente está vendo aí como se estivesse vendo apenas a parte do vértice e a altura dele. Aliás, na verdade, a parte de cima é uma face. Ele tem 4 faces. O nome desse poliedro aí é um tetraedro. Ok? Ele tem 4 faces. Presta atenção. Letra B. Quantas faces ele tem? Você tem uma embaixo. Isso. Você tem 4 nas laterais. Então você já tem 5 e mais 2 em cima. Tem 7 faces. Letra C. Quantas faces tem a letra C? Você tem uma embaixo, 4 nas laterais que já vão 5, e mais quantas em cima? Mais 4. Então nós temos 9 faces. Letra D. Quantas faces? 14. Para você contar o número de faces é só fazer assim, ó. Ele tem um formato de cruz, não é isso? Você tem uma, duas, aqui ó, você conta aqui ó, uma, duas, três, tá vendo? Tem uma embaixo. Cada uma delas aqui tem 3. Então você conta 3, 6, 9, 12. Uma na frente e uma atrás. Quantas são? 14 faces. Questão de número 4. Determine o número de faces, arestas e vértices dos poliedros a seguir. Então, como vocês viram, é uma atividade que tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Então, é um assunto fácil, deixei o assunto mais fácil para vocês da prova, mas tem que prestar atenção. Bora lá. Vou botar aqui na ordem assim, ó. A ordem que ele colocou aqui foi faces, arestas e vértices. Vou fazer isso para todas as letras. Deixa eu colocar logo aqui cada uma delas. Letra B, mesma coisa. Faces, arestas e vértices. Alguém ainda não sabe identificar o que é uma face, o que é uma aresta e o que é um vértice? Todo mundo já sabe identificar? Ok, Giovana, vou explicar cada uma deles então. De novo, descompartilhou. Só um minutinho, gente.
Vamos lá. Não vou fazer tudo de novo não, porque já vi que dá azar. Bom, faces são as figuras planas, ok? Que formam o poliedro. Então, por exemplo, na letra A, ele é formado de paralelogramos e retângulos. Então, ó, eu tenho aqui a face. Essa face aqui, ó, esse paralelogramo, eu tenho uma à frente e outra atrás. Eu já tenho duas. E eu tenho mais 4 nas laterais. Então, quantas faces eu tenho na figura A? 6. As arestas. As arestas, quando a gente fala de aresta, as arestas são as linhas. As linhas que vão delimitar cada uma dessas faces. Eu tenho, ó, toda vez que a gente for calcular de um prisma, é só observar quem é a figura da base. É um retângulo. Um retângulo ele tem 4 arestas. E aí eu multiplico por 3. 4 vezes 3, 12. Okay? É assim que eu calculo o nome de arestas de prisma. De pirâmide é outra forma. Okay? Outro, número de vértices. Número de vértices, eu vou fazer a mesma coisa. Observar quem é a figura da base, que são 4. Vértices são os pontos. Então, ele é retangular. Então, os vértices, eu vou calcular quantos tem na base e vou dobrar. Vai ser o dobro, vai ser o múltiplo, vai ser multiplicado por 2. Então, 4 vezes 2 dá quanto? 8. Pronto. Então, é assim que eu calculo. Quem são os prismas? Todos aí são prismas. Mas a letra C é um prisma bem diferente. Okay? Ele tá como se fosse aí uma mistura de uma pirâmide com um prisma que é um hexaedro, o cubo. Letra B. Letra B eu tenho um prisma de base triangular. Então, número de faces. Pronto. Número de faces, número de arestas e número de vértices. Vamos lá. Quantas faces tem a letra B? Eu tenho 3 nas laterais, uma superior e uma inferior. Eu tenho 5 faces, muito bem. Quantas arestas eu tenho? Lembra? Número de arestas. Eu tenho o desenho da base, que é um triângulo, e multiplico por 3. Não. Qual é a figura da base? É um triângulo. O triângulo tem 3 arestas. Eu vou multiplicar por 3. Dá quanto? 3 vezes 3, gente. 9. Olha o que eu estou falando para vocês o tempo inteiro. Eu pego as arestas, ok, da base, que é um triângulo. O triângulo tem 3 e multiplico por 3. A aresta em poliedro eu multiplico por 3. Vértice eu multiplico por 2. Desliga o áudio, gente. Desliga aí o microfone. Vértice eu tenho 3, que é um triângulo, e multiplico por 2. Vai dar quantos? 6. Vamos lá. Letra C. Faces. Esse aqui a gente tem que contar com cuidado, que é uma mistura de uma pirâmide com um prisma. Face, arestas e vértices. Quantas faces ele possui? Isso. Ele possui 9. Quantas arestas ele possui? Não. Deixa eu ver aqui quem respondeu para ver se respondeu certo. Não, até agora ninguém respondeu certo. 16. Muito bem. E vértices?
9, muito bem. Letra D, vou botar a letra D cá em cima. Faces, arestas e vértices. Vamos lá. Quantas faces ele tem? Não. Ah, desculpe. São 7 mesmo, porque eu pensei que foi um hexágono. São 7. É um pentágono na base. São 7, tá correto. Bora lá. Quantas arestas? Isso, 15. E quantos vértices? Não, 10. São 10 vértices. Questão de número 5. Desenhe cada um dos prismas indicado a seguir. Reto, de base triangular. Volto. Quando tiver tudo certo, dá um OK aí para poder avançar. Pra gente não esperar. Vamos lá. Reto. Quando é que um prisma ele é reto? Quando suas faces, ok? Quando o centro de suas faces, eles são perpendiculares. Oi? Tem um monte de questão aí, daqui a gente vai fazer. Daqui a pouco eu volto para ela e faço, porque senão a gente vai atrasar, a gente só tem uma aula. Mas tem a tarefa também de revisão. A gente vai fazer o seguinte: deixa a gente fazer a conclusão toda, a gente volta e explico mais uma vez, ok? Quanto a número de faces, número de vértices e número de arestas. Vamos fazer logo isso aqui. Ó, então, pronto, é isso. A gente vai avançar, depois eu volto e explico direitinho para você, porque senão a gente não termina de corrigir. Pronto. Então, gente, olha só. Eu não vou cobrar para vocês desenhar. Então, para a gente não perder tempo, essa questão 5, por enquanto, eu não vou fazer. Sobrando o restinho no final, depois de toda a explicação, depois de tirar as dúvidas, ok? Eu volto para ela e faço. Mas, na prova, vocês não vão fazer desenho nenhum, certo? Vamos deixar ela para depois. Questão 6. Complete a tabela a seguir, a tabela seguinte, indicando o número de faces, número de vértices e o número de arestas de cada prisma mencionado. Pronto. Olha aí já a oportunidade. O prisma quadrangular. Primeiro, nós temos que saber que prisma... Deixa eu voltar aqui a questão, é até mais fácil para vocês verem, ok? Aqui foram corpos redondos. Pronto. Aqui eu tenho um exemplo de prismas. Eu tenho um prisma quadrangular que é chamado de cubo. Aqui eu tenho um prisma de base hexagonal. Olha o desenho dele. O prisma é diferente da pirâmide porque o prisma tem as faces opostas, que são chamadas de bases, iguais. A pirâmide, ele só tem uma base, ok? É diferente de prisma. E voltando aqui, para logo contar logo a explicação, para tirar dúvida de o que é face, do que é vértice, que é aresta. Por exemplo, a face dessa figura daqui, ela é
Ó, quadrada. Eu tenho 6 faces quadradas. Então, o número de faces dele aqui, ó, é igual a 6. Quando nós falamos de aresta, nós estamos falando das linhas. Isso aqui, ó. Quantas linhas nós temos? O que é que a gente faz quando ele é um prisma? A gente vai olhar quem é o desenho da base. O desenho da base é o quê? Um quadrado. E vai multiplicar por 3. Então, na base, que é um quadrado, tem quantas arestas? 1, 2, 3, 4. E multiplico por 3. Então, ele tem quantas arestas? 4 vezes 3, 12. Então, repetindo, o que é essa tal aresta? A aresta são as linhas. As faces, quem são as faces? São as figuras que formam esse poliedro. Esse poliedro aqui é formado de figuras quadradas. Portanto, ele tem 6. E aqui, eu quero o número de vértices. Quantos vértices são? Vértices são os pontinhos, ó. Eu conto aqui, ó. Tá vendo? Esses pontinhos aqui que unem as arestas. Como é que a gente conta o número de vértices quando for um poliedro? Na base, eu tenho quantos vértices? 4. Eu só multiplico por 2. Então, 4 vezes 2, 8 vértices. Vamos ver um outro prisma aqui, ó. Esse prisma aqui, ele é formado de duas bases que são que hexágonos. Então, eu tenho duas bases, isso aqui é uma face. E as faces laterais que são que retangulares. Eu tenho duas aqui, que é a de baixo e a de cima, e aqui eu tenho na lateral, eu tenho 6. Portanto, eu tenho quantas faces? 8. Quantas arestas? Mais uma vez, como é que eu conto o número de arestas? Quem é o desenho da base? Um hexágono. Eu vou multiplicar por 3. Então, o hexágono tem 6 lados. Vezes 3, 18. E o número de vértices, mais uma vez lembrando, qual é o desenho da base? Um hexágono. Tem quantos vértices? Ou seja, quantos pontos ele tem? Ele tem 6. Aí eu multiplico por 2. Então, 2 vezes 6, 12. Tirou a dúvida? Quem foi que estava me perguntando sobre agora? É porque eu não vejo o nome, gente. Eu não consigo ver o nome quem está falando comigo. Quem foi que perguntou sobre, que não sabe identificar? Foi Rebeca? Rebeca, conseguiu tirar dúvida agora? Bom, gente, eu vou avançar aqui para a gente não perder tempo. Ok, Giovana, muito bem. Então, nessa questão aqui, eu não tenho um desenho, eu tenho que saber quem é a figura. Esse é o problema. Prisma quadrangular, quantas faces ele tem? Prisma quadrangular significa que prisma, eu tenho que lembrar, prisma. Prisma tem duas bases iguais. Nesse daí, quadrangular. Quadrangular é porque a base é um quadrado, ok? Então, como é que eu vou encontrar o número de faces? Na lateral dele ele tem 4, eu tenho mais um em cima e mais um embaixo. Então, eu tenho 6 faces. Eu tenho que saber. Ah, mas professor, eu não consigo lembrar como é a figura. Volta lá no livro e dá uma olhadinha como é o formato. Ou se não, bota na internet, ó, prisma quadrangular. Aí você vê o desenho, aí você vê como é que ele é e conta.
Número de vértices. O número de vértices eu sempre multiplico por 2. Multiplica por 2 quem? Quem é o formato da base. Todos aqui têm o formato da base, ó. É um quadrado, tem 4 arestas. Então, 4 vezes 2, 8. Quantas arestas ele vai possuir? Se ele possui na base 4 arestas, eu multiplico por 3. 4 vezes 3, 12. Mais uma vez, heptagonal. Eu pego a base, que tem 7, e adiciono sempre 2. 7 mais 2, 9. Ok? Quadrangular fiz o quê? Justamente isso. Quadrangular é um quadrado. Adiciono mais 2, 6. Então, aqui, ó, é o número de lados mais 2. Aqui é o número de lados vezes 2. Aqui é o número de lados vezes 3. Aí vocês podem anotar isso aí no livro de vocês. Número de faces, eu adiciono mais 2 ao desenho da base. Número de vértices eu multiplico por 2 ao desenho da base. E número de arestas eu multiplico por 3 ao desenho da base. Então agora vocês vão me dando a resposta. Quantos vértices tem o heptagonal, o prisma heptagonal? Heptágono tem 7 lados. 7 vezes 2, 14. Se não souber o nome do polígono, vai ficar difícil, viu? No outro, arestas. Número de lados, 7 vezes 3, 21. Octogonal. Octogonal ele é um octógono. Então, tem 8 lados. Então, vou pegar número de faces, 8 mais 2, 10. 8 vezes 2, 16. Aqui eu multiplico por 2, aqui eu multiplico por 3. 8 vezes 3, 24. Primeiro eu tenho que saber, ó, quantos lados tem, quantos lados tem, quantos lados tem. Decagonal. Tem 10 lados. 10 mais 2, 12. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. Estão compreendendo? Aí fica todo mundo calado, aí fica difícil. Eu queria ouvir todos os 40 e quanto aí? 44 alunos falando que sim. Pronto. Então vamos lá. Pentadecagonal. Pentadecagonal ele tem quantos lados? O pentadecágono tem quantos lados? 15 mais 2 dá quanto? 17. E aí eu vou pegar o número de lados desse pentadecágono, multiplicar por 2. Dá quanto? 30. Então ele vai ter número 30 vértices. E ele vai ter quantas arestas? 15 vezes 3. Olha aqui, ó, em cima. 45. Faz a continha. Vamos lá. Rapidinho, anota aí. Vamos lá. Determine o número de faces
Não, Giovana, olha aí também. E as aulas que eu estou gravando, que eu estou postando? Vamos lá. Isso aí. Determine o número de faces e o número de vértices de um prisma que possui. Então, vocês viram que eu acabei de colocar aqui, ó. Determinar o número de faces, eu vou somar mais 2. Para determinar o número de vértices, eu multiplico por 2. Para determinar o número de arestas, eu multiplico por 3. Mas, aqui, ele deu o número de arestas. Número de arestas, eu multiplico por 3, está vendo? Ele já deu total. Significa que eu vou fazer a operação inversa. Eu vou fazer o quê? 48 dividido por 3. Aí eu vou encontrar o número de faces dele. Dá quanto? 16. Significa aí que, ó, não, 16 é o desenho da base. É um hexadecagonal, ok? Um hexadecagonal. É um prisma hexadecagonal. Significa que ele tem a sua base de 16 lados. Vamos calcular agora o número de faces. Vou botar aqui, ó, letra A. O número de faces, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 16, não é isso? E vou adicionar 2. Dá quanto? 18 faces. E o número de vértices, eu faço o quê? Que eu falei, pego o desenho da base, que é um hexadecágono, e multiplico por 2. Dá quanto? 32. Isso aí. Vamos fazer mais uma vez. Ele disse que são 57 arestas. Essas 57 arestas eu vou fazer uma forma para encontrar quem é o polígono da base. Como é que eu faço para encontrar o polígono da base? Vou pegar 57 e vou dividir por 3. Quanto é que dá 57 dividido por 3? Pronto. Então eu tenho 19. Significa que eu tenho um polígono de 19 lados na base. Para encontrar o número de faces, como é que eu faço? Me diz aí. Isso, então 19 mais 2 dá quanto? 21. Então ele tem 21 faces. E o número de vértices, eu vou fazer o quê? Multiplicar. Isso, então 19 vezes 2 dá quanto? Isso. Eu quero ver vocês participando assim. Oi, tô ouvindo. Não caiu, não. Eu fico esperando vocês. Pode avançar. Pronto. Mais uma vez aí para treinar. Para voltar, pronto. Tô voltando. Posso avançar? Você vê na aula gravada. Porque senão se a gente for ficar voltando e voltando e voltando, vai acabar a aula. Bora lá, mais uma vez para treinar aqui, ó. Determine o número de vértices, o número de arestas de um prisma que possui 13 faces. Agora eu não vou falar mais nada. Vamos lá. Eu quero o número de vértices, número de arestas e
o número, cadê? Vértice, o número que possui 13 faces. 13 faces. Se ele possui 13 faces, eu tenho que encontrar primeiro qual é o desenho da base. Para encontrar o número de faces, eu faço o quê? O desenho da base adicionado de quanto? De 2. Mas aí ele já deu o número de faces, deu 13. Então quer dizer que eu vou subtrair 2. E aí significa que ele é um polígono de quantos lados? 11. Agora a gente pode encontrar o número de vértices e o número de arestas. O número de vértices eu faço o quê? Multiplico o desenho da base, que é um decágono, ou seja, de 11 lados, e faço o quê? Multiplico por quanto? Pronto, então 11 vezes 2 dá quanto? 22. E o número de arestas, eu faço o quê? Isso, 11 vezes 3, que dá 33. Pronto, encontrei aí a resposta. Qual foi a diferença dessa questão para a anterior? A anterior pediu o número de arestas. Para encontrar o número de arestas, eu multiplico por 3. Então, como ele já determinou o número total de arestas, eu faço a operação inversa, eu divido por 3. Aqui nessa questão, ele deu o número de faces. Para encontrar o número de faces, eu pego o polígono da base e somo mais 2. Como ele já deu o número de faces, eu vou fazer a operação inversa. Se ao invés de somar, eu vou subtrair 13 menos 2, e aí eu encontro quem é o polígono da face, ok? O polígono da base, que é o polígono de 11 lados. E aí eu faço os outros cálculos. Para encontrar vértice, eu multiplico por 2. E para encontrar esta, eu multiplico por 3. Podemos? Pronto. O número de arestas adicionado ao número de vértices de um prisma é igual a 33. Olha só, aqui é uma questão onde eu tenho álgebra para poder fazer. Eu não vou cobrar álgebra. Eu vou mostrar para você como é que a gente vai fazer inicialmente, mas eu volto depois no final, porque o que eu quero, que é mais importante, é que vocês saibam identificar primeiro o que é um prisma, o que é uma pirâmide, saber contar o número de faces, vértices e arestas e aplicar a relação de Euler, ok? Vou deixar essa aí por último, porque aqui a gente vai fazer, aqui nessa questão a gente vai usar a álgebra. Como eu não vou cobrar álgebra, vamos avançando aqui, depois eu volto para ela. A gente agora vai para a pirâmide, ok? Então, vamos lá aprender a calcular, ok? Essas pirâmides, por enquanto ele só está pedindo o que para classificar. Ele quer que a gente classifique quanto à projeção. O que é isso, professor, a projeção? Se ela é uma pirâmide reta ou se ela é uma pirâmide oblíqua. Como é que eu vou fazer isso? A pirâmide reta, o centro da figura, da base, coincide, ó, está na perpendicular com o centro, com o vértice dele. Se não tiver, como é o caso daqui, ó, ele é chamado de oblíqua. Mas uma coisa bem fácil é, você vai reparar que ela é oblíqua quando o desenho estiver inclinado. E se o desenho estiver em pé, retinho, ele é uma pirâmide reta. Então vamos lá? Letra A. Letra A, nós temos o quê? Uma pirâmide reta ou oblíqua? Reta. Letra B.
oblíqua. Letra C, reta. Letra D, oblíqua. Ah, é reta. Vamos lá. E letra E é o quê? Oblíqua. Então, reta. E a letra E, ela é oblíqua. É só isso. Vamos lá. Questão 11. Dada a pirâmide a seguir, responda o que se pede. Qual o nome do polígono que forma a base da pirâmide? Isso, é um pentágono. Letra B. Qual é o nome dos polígonos que formam as faces laterais da pirâmide? Ó, as faces laterais. Que polígono é esse aqui? Triângulos. Ele é um triângulo. Quantas faces tem essa pirâmide? Pronto. E aí a gente já vai começar a fazer a relação. Em uma pirâmide, o cálculo vai ser diferente de prisma. No prisma a gente fazia o quê? Pegava a figura da base e adicionava mais 2. Na pirâmide, a gente vai pegar a figura da base e adicionar 1. Ok? Então, para descobrir o número de faces em uma pirâmide, a gente vai pegar a figura da base, ou seja, o número de lados, e vai adicionar uma unidade. Então, nesse caso, na letra C, quantas faces ele tem? 5, não é isso? Mais 1, 6. Então, ele tem 6 faces. Letra D. Quantos vértices tem essa pirâmide? Pronto. O número de vértices de pirâmide vai ser sempre igual ao número de faces. Sempre. Então, você pode usar o mesmo cálculo. É o número de lados que tem a figura da base adicionado de 1. Então, dá 6. Letra E. Quantas arestas tem essa pirâmide? Para calcular o número de arestas, eu vou pegar a figura que está na base, o número de lados, e vou multiplicar por 2. Ok? Então, qual é a figura da base? Um pentágono. Tem 5 lados. 5 vezes 2. Pronto. Então, ele tem 10 arestas. Entendeu? Vou botar até aqui, ó. Porque aí vocês tomam nota. Bota aí no cantinho do livro para não esquecer. Também a mesma coisa, L mais 1. E letra F, qual é o nome dado a essa pirâmide? Isso. Ou você escreve pirâmide de base pentagonal ou escreve pirâmide pentagonal, para não precisar ficar escrevendo de base, ok? É a mesma coisa. Então, pirâmide pentagonal. O que eu não quero é que vocês confundam os cálculos de pirâmide e de prismas. Para calcular o número de faces de prisma, eu pego o lado, adiciono mais 2. Para calcular o número de arestas, eu vou pegar o lado e vou multiplicar por 3. Para calcular o número de vértices, eu vou pegar o lado e vou multiplicar por 2. Já de pirâmide, não.
O número de faces é o número de lados mais 1 a unidade, que vai ser a mesma coisa do número de vértices. E o número de arestas eu vou multiplicar por 2. Vamos lá. Questão de número 12. Desenhar, a gente não vai perder tempo aqui agora. O que eu quero é que vocês façam outra coisa, porque eu não vou pedir para desenhar. Questão 13. O número de faces de uma pirâmide adicionado ao número de faces... A mesma coisa, eu não vou cobrar álgebra por enquanto para vocês. Quando vocês estiverem lá no 7º ano, quando vocês estiverem fera em álgebra, porque o 7º ano vai ser todo de álgebra, aí a gente vai cobrar dessa forma. Por enquanto, não. Questão de número 14. A questão do número 14 também é boa, vou cobrar isso de vocês. A gente vai associar os poliedros da coluna esquerda e as suas respectivas planificações na coluna da direita. Então, é outra coisa também importante saber. Eu tenho que olhar o poliedro e tenho que saber como é que ele é planificado. Então, o primeiro que eu vejo aqui é esse prisma chamado de cubo. É um hexaedro. Qual dessas planificações que eu tenho aqui, o 1, ele vai se corresponder com qual dessas letras aqui? Isso. Então, letra C. Então, vou botar aqui, ó, 1. Vai ser letra C. Dois, ele vai corresponder com quem? Letra B. 3 vai corresponder com quem? Pronto. O 3 está aqui. Esse 3 ele é chamado de octaedro. Deixa aparecer. Ah, já vi que caiu de... O 4, ele vai estar relacionado com qual? Letra A. Eu tenho um prisma de base triangular. Então, 4, letra A. E o 5, que é uma pirâmide de base quadrangular, ou uma pirâmide quadrangular, vai estar relacionado, só sobrou a letra E.